Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa oitava e última aula e hoje eu resolvi fazer uma aula um pouquinho diferente. A gente vai fazer exercícios juntos para revisar tudo que a gente viu nas três últimas aulas sobre o método fonêmico, né? Que está dentro da fonologia. Então, hoje a gente vai praticar o que foi visto. Eu quero que a gente consiga fazer os exercícios juntos. Inclusive, eu trouxe alguns exercícios do modelo com os que eu estava colocando para vocês lá no Google Classroom, para que a gente faça juntos, para que fique tudo mais claro, ok? Bom, então vamos retomar, né, as últimas aulas. A gente aprendeu o método fonêmico, que é um método que estruturalista para encontrar fonemas de uma língua. Então nós vimos que o primeiro passo para encontrar fonemas é encontrar sons foneticamente semelhantes. O que é isso? São sons que compartilham propriedades fonéticas. Então, por exemplo, né, o exemplo clássico que a gente deu nas aulas, o p e o b. Eles compartilham o quê? O ponto e o modo de articulação. Então, os dois sons são bilabiais, né? O ponto é bilabial e o modo, os dois são oclusivas. Então, eles são sons foneticamente semelhantes. Então, nós temos um par suspeito de sons, o p e o b. Agora, a gente vai tentar formar um par mínimo de palavras com esses sons encontrados, o p e o b. Encontramos par mínimo? Sim, nós temos, por exemplo, pato e bato. Se eu encontrei, então, eu encontrei dois fonemas. Então, eu tenho que o p e o b são fonemas. Se não encontrei par mínimo, a gente tem alofones, né? A gente viu que alofones são um conjunto de sons, né? Um conjunto de manifestações de um mesmo fonema. E a gente também viu que determinados fonemas são neutralizados em alguns contextos específicos. A gente viu isso na última aula, então a gente viu as consoantes pós-vocálicas, né, em final de sílaba. Elas são neutralizadas, o que quer dizer que elas perdem o caráter distintivo, né, perdem essa propriedade de ser fonema e são arquifonemas. Agora, nós vamos fazer uma revisão, tá? A gente vai realizar alguns exercícios aqui para que a gente consiga fixar tudo que foi visto, ok? Bom, esse primeiro exercício, nós vamos marcar PM para pares mínimos. Então, quer dizer o quê? Que se tem par mínimo, tem fonemas. E VL para variação livre. Então, quando a gente tem variação livre, a gente está falando de alofones de variação livre, né? Então, o que a gente vai ver aqui é se a gente encontra fonemas ou alofones por variação livre, ok? Então, a primeira coisa que nós devemos observar são esses sons que eu grifei em vermelho, tá? Então, aqui no primeiro caso, nós temos a palavra sonho. A gente trocou, né, esses sons e o significado é o mesmo. Então, o que a gente tem aqui é uma variação livre, ok? Aqui nós temos o TEP e a fricativa. Aqui é caro e aqui é carro. Troquei o som, eu distingui o significado. Então, não são alofones, são fonemas. Eu tenho aqui um par mínimo. Aqui nós temos mascote e mascote. Aqui nós temos a africada, né, o tchan, e aqui a oclusiva, o tã. Não troquei o significado, só mudei a pronúncia. Então, variação livre. Aqui nós temos mar e mar. Aqui com o rã falado no Rio, por exemplo, né? E aqui com o rã falado em BH. Não distingui significado. Temos mais uma vez variação livre. Aqui temos código e aqui código. Mais uma vez, não distingui significado, só troquei pronúncia. Então, nós temos uma alofonia de variação livre. Aqui temos bolsa e aqui bolsa. Então, nós não distinguimos significado, estamos falando do mesmo objeto. Então, temos de novo uma alofonia de variação livre. Aqui nós temos
China com o ch e sina com o s. Troquei o ch por s, mudei o significado. Aqui eu tenho China e aqui sina. Então, eu tenho um par mínimo, né? Temos fonemas distintos. Aqui nós temos as duas laterais palatais para falar do mesmo objeto, pilha. Então, nós temos variação livre, não distingue significado, os dois estão falando do mesmo objeto. Aqui eu tenho a lateral alveolar e aqui eu tenho a lateral palatal. Aqui nós temos pila e aqui pilha. Então, eu troquei o som, troquei de significado. Então, nós temos fonemas, par mínimo, ok? Aqui nós temos relógio e aqui relógio. Aqui eu tenho a vogal anterior média alta e aqui a média baixa. Troquei o som, não troquei de significado, os dois estão falando do mesmo objeto. Então, nós temos uma variação livre. Bom, agora eu trouxe aqui alguns dados do espanhol para a gente poder analisar esses dois sons aqui, tá? E fazer a distribuição deles na língua, ok? Então, nós temos aqui temos a transcrição, a ortografia e a tradução. Então, nós vamos analisar esses dois sons aqui do espanhol. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser circular os sons nessa tabela aqui acima. E depois, a gente vai observar em qual contexto que cada um deles acontece. Então, aqui, ó, eu circulei em vermelho o primeiro som, né, o D, ok? E circulei em azul o segundo som. Observando aqui, a gente pode ver que aqui está acontecendo quando? No começo de palavra, né? Mas observa que isso não é um padrão. Por quê? Porque ele aqui em começo de palavra também, mas aqui ele não está em começo de palavra. A gente também observa que ele acontece antes de outra consoante, antes de vogal, certo? Então, também não é um padrão. A gente tem ele aqui, ó, aliás, depois de uma consoante, aqui também depois de uma consoante. Então, ele acontece em vários contextos, né, o que a gente observa. Agora, esse som que nós circulamos de azul, ele está acontecendo, olha aqui, entre vogais, nesses três aqui. Aqui também. Então, a gente percebe um padrão aqui, não é isso mesmo? Então, vamos ver. Em quais ambientes cada um desses sons acontece, né? Então, nós temos aqui dois contextos, então. O contexto intervocálico, e aí lembra que a gente viu que essa notação aqui quer dizer entre vogais, né? Intervocálico. E nos demais ambientes. E aí, a gente tem esses dois sons. Vamos fazer a distribuição, então. Quem acontece no ambiente intervocálico? Esse daqui. E quem acontece nos demais ambientes? Este daqui, ok? Lembra que a gente fez nas últimas aulas com o t e o ch do português? Aqui a gente fez com esses dois sons do espanhol, tá bom? Agora, vamos observar esses dados aqui do italiano. Então, aqui a gente tem o dado no italiano e aqui nós temos a tradução, ok? O que a gente vai fazer aqui, primeiro é encontrar par mínimo e depois listar fonemas. Então, se a gente encontrou par mínimo, a gente vai listar os fonemas do italiano. Então, aqui, olha, marquei em vermelho esses dois pares mínimos, este e este. Por que que é par mínimo? A gente muda apenas um som, aqui a gente tem o i e aqui a gente tem o e, e eu mudei o significado, aqui eu tenho eu pinto e aqui eu tenho, ok?
Então, por isso que é um par mínimo. Aqui nós também trocamos só o U pelo A, né? E mudamos o significado. Aqui nós temos fungo e aqui nós temos lama. Então, quais são os pares mínimos que nós temos? Então, esses aqui, que são os que estão circulados em vermelho, e esses dois, que estão circulados em verde. Então, percebam que mesmo que a gente não conheça a língua, né, que a gente não saiba falar a língua, se a gente tiver a tradução, a gente consegue, né, observar, fazer, né, essa distribuição, encontrar fonemas de uma língua diferente. Então, nós temos esses fonemas aqui, fonemas vocálicos do italiano, ok? Por quê? Porque eu consegui encontrar par mínimo e eu distingui significado, certo? Agora, vamos fazer este exercício aqui para que a gente consiga entender melhor a distribuição do rótico no português. Então, aqui, nós temos o fonema R fraco, aqui o fonema R forte, fonemas, esses dois. E aqui temos o arquifonema, que é quando ele é neutralizado, ok? Nós temos dois dialetos, o dialeto mineiro e o dialeto paulistano. Aí nós temos aqui as transcrições fonéticas, tá? Aqui a forma ortográfica e aqui a transcrição fonêmica que a gente vai completar com um desses três símbolos, certo? Então, o primeiro caso aqui nós temos a palavra caro, no sentido de valor, né? Caro. No dialeto mineiro e no dialeto paulistano, a gente usa o R fraco. Se a gente colocar o R forte, vira carro. Distingue o significado, não distingue? Então, a gente teria que colocar aqui o TEP, caro. Agora, aqui nós temos cor no dialeto mineiro e cor no dialeto paulistano. Aqui usamos o R forte, né, que é uma fricativa, cor. E aqui o TEP, que é um R fraco. Mudei o significado? Não. Então, eu tenho o quê? O arquifonema. Agora, temos aqui a palavra rato. Tanto no dialeto mineiro quanto no dialeto paulistano, nós usamos a fricativa glotal, rato. A gente não usa o R fraco, né? Rato, por exemplo. Então, é sempre o R forte. Então, aqui, ó, a gente tem que sempre vai ser o R forte, não tem variação. Então, a gente coloca o fonema R forte. A gente não tem variação entre R forte e R fraco. Agora, aqui a palavra corte. A gente tem aqui a fricativa no dialeto mineiro e o TEP, que é o R fraco, no dialeto paulistano. Então, aqui a gente tem corte e aqui corte. Tem variação entre R forte e R fraco, sem distinguir significado. É uma variação no dialeto. Então, a gente tem neutralização. Quem que a gente coloca aqui? O arquifonema. Agora, a palavra Marte. A gente também pode ter fricativa e TEP. Marte, Marte. Então, temos uma variação dialetal aqui entre R fraco e R forte. Então, arquifonema. Por quê? Porque não distingue o significado. Agora, nós temos carro. Se a gente colocasse o R fraco aqui, viraria caro. Então, ia distinguir o significado. Então, a gente só pode usar o R forte aqui. Então, tem que ser o fonema. E, por fim, nós temos barba e barba. Troco o R forte pelo R fraco e não distingue o significado. Só temos uma variação. Então, colocamos o arquifonema. Percebam que em todos os contextos em que a gente coloca o arquifonema, ó, primeiro aqui em cor, ele sempre está em final de sílaba. Ó, corte, Marte e barba. Por quê? Porque os fonemas acontecem quando? Em final de sílaba pós-vocálica. Lembra disso?
Bom, então essa foi a nossa oitava e última aula. Essas são as referências. Bom, pessoal, essa foi nossa última aula do Apoio Pedagógico de Fonética e Fonologia da UFMG. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o curso tenha sido proveitoso para vocês. E muito obrigada! Até a próxima!